Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. No início da semana, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa promulgou 7 diplomas legislativos que todos esperamos, que mais ou menos se espera que possam ser implementados enquanto leis. Bem, era diplomas para todos os gostos e feitios, desde a abolição das ex-SCUT, passando pelo IRS jovem, passando também pelo IRC das empresas. Havia, de facto, uma série de diplomas que foram aprovados, então, pelo nosso presidente. Bem, o interessante foi que, dos 7, apenas um era a ação legislativa do atual governo. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E a pergunta que se faz é se realmente no orçamento que é da sua casa, da sua responsabilidade, se realmente com o dinheiro que deve ser você o responsável por gerir, vai deixar que o seu vizinho determine o que é que você compra ou não compra. Daí existirem algumas dúvidas quanto à constitucionalidade destas decisões. Mas surpreende, porque Marcelo, sendo ele próprio um constitucionalista, deveria ter identificado essa problemática. Mas também não é a primeira vez que o nosso presidente parece ter esquecido de que ensinou a Constituição. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é um empresário e também antigo candidato à presidência da República, o engenheiro Henrique Neto. Muito boa noite. Muito obrigado por ter estado aqui connosco, senhor engenheiro. Comecemos já por esta analogia simples que eu tentei fazer, mas é aquilo que muitas pessoas sentem que está a acontecer. Há um governo, o governo foi eleito nas legislativas de março passado, creio eu, mas quem está, na realidade, a colocar legislação em andamento são os partidos da oposição ou a Assembleia da República. Creio que há aqui uma provisão que poderia ter sido acionada, mas Marcelo promulgou estes 7 diplomas. Pois, e promulgou-os todos ao mesmo tempo, depois de umas semanas de posio, não é? Em que o Presidente da República gosta destas cenas, não é? De suspense. Publicou-os e sem critério, não é? Porque os diplomas não são todos iguais. Há diplomas tolos, como seja o problema das portagens, não é? Que não tem critério, porque é para uma determinada zona do país, não tem efeitos nem positivos nem negativos. É mera conjuntura partidária. Existem outros que é a redução dos impostos, que porventura se justificam, mas em que existe alguma confusão, e poderemos falar em concreto de alguns deles, e até existe uma situação um bocado surreal, que é este governo está a governar com o orçamento que foi feito pelo governo anterior, ou seja, 2024 é um orçamento do Partido Socialista. E, portanto, no campo do juízo, aquilo que este governo fosse, ou a Assembleia, fosse resolver de custos adicionais,
teria que ser aprovado no orçamento de 2025 e não no orçamento de 2024, que não previu nada disso. Deixe-me só deixar uma provocação. Não é só do Partido Socialista, como também é de Marcelo. Porque foi Marcelo que manteve o governo em gestão para a aprovação precisamente deste orçamento, não é? Pois, e até coisas que não estavam previstas, etc., que o próprio governo anterior gastou em várias iniciativas que não estavam sequer previstas no orçamento do próprio governo anterior. Portanto, agora há esta coisa estranha, ou absurda, que é estar a discutir-se algumas leis e algumas decisões que custam dinheiro, em que, de alguma maneira, faz sentido o governo atual quereria eventualmente introduzir no orçamento 2025, mas que o PS, por exemplo, quer que seja já. Decidido. No orçamento de 2024 que não previa aquilo. E porquê é que isto acontece? Não é por nenhuma razão nacional, do interesse nacional, ou para a eficiência das decisões tomadas. Não. É que o PS não quer ser confrontado na discussão, lá para outubro, do orçamento de 2025, com as suas próprias decisões, como seja nas portagens ou a sua versão de IRS, etc., porque seria um bocado tolo chumbar um orçamento que tinha as suas propostas contidas à revelia do governo em funções. E, portanto, de uma maneira simplória, ou simplista, como queiram, o líder do PS insiste, não, estas medidas devem ser já tomadas. Sim, ele disse logo, ainda estava Montenegro está em Angola, Pedro Nuno Santos mencionou que não via motivos nem razões para que o governo não implementasse já coisas que vão beneficiar em muito os portugueses. Ouça lá, ele não vê motivos nem razões para tanta coisa, não é? E eu tenho-me batido ultimamente e tenho escrito principalmente por causa da ferrovia, que é uma coisa tão absurda que ele também não vê. E foi Aliás, não viu e foi ministro tutela do setor. De maneira que esperar que ele veja alguma coisa é... E a famosa lei travão que... Pois, quer dizer, a lei, se as leis valessem alguma coisa em Portugal, essa lei travão não permitiria que introduzissem custos adicionais ao orçamento que o governo não apoiasse ou não aprovasse, o governo em funções, não é? Claro que isso talvez seja a questão principal que talvez valha a pena discutir. Este governo está há pouco tempo, não é? Quer dizer, em 2, 3 meses é muito difícil fazer um juízo final. Mas há sintomas que são irreversíveis. Eu estou a ler um livro sobre liderança que foi escrito pelo Henry Kissinger, um antigo secretário de Estado americano, que fala de liderança e dá diversos exemplos. E o último que acabei de ler ontem é o exemplo da Thatcher, da ex-primeira-ministra Thatcher. E a gente, lendo e percorrendo o percurso da senhora, percebe porque é que ela mudou a Inglaterra, que estava numa fossa, não é? A economia inglesa estava no pior. Quem mandava eram os mineiros no país. Paravam a economia, os mineiros, quando lhes dava na bolha. Opa, e a senhora chegou até muitas vezes contra o seu próprio partido. E não fez uma cedência. Disse, isto é assim ou não é? Bom, e ganhou 3 eleições
E o partido dela, o Partido Conservador, ainda ganhou uma quarta depois dela sair. A Inglaterra deu uma volta de 360 graus. 180. Ou 180. Que é para não ir dar ao mesmo sítio. Tem toda a razão. 180 graus. Impulsionada por uma mulher Mas posso com deixar... convicções. Eu posso... O grande drama, mas deixa-me Pois, acabar. O grande drama deste governo é que já fez tantas cedências que uma pessoa pergunta-se, mas quem é que vai estar a governar? Porque diz, mas eu tenho que fazer cedências porque tem a minoria. E depois, tem a minoria se aceitarem a minoria. Eu em 95, 96, 97, insurgi-me com o António Guterres, porque ele também estava em minoria, e começou também a aceitar quase tudo, que vinha de vários lados. E eu disse-lhe mais do que uma vez, António Guterres, você não é obrigado. Põe uma moção de confiança, recusam, você vai para eleições e você está numa posição ótima para as ganhar. Aliás, foi o que fez o Cavaco Silva há muitos anos. Antes da primeira e se maioria. perderem, mas podia, em eleições pode-se ganhar ou se perder. Mas se uma pessoa não consegue fazer aquilo que acha que é útil ao país, para que é que se está no governo? Mas vale sair do governo e deixar que os outros resolvam os problemas. Que está visto que não resolvem. Claro, porque esta paz podre em que andam toda a gente, o Chega diz umas coisas, vem o PS diz outras. O governo, o PSD e o CDS dizem que o Chega está feito com o PS. O PS diz que o PSD está feito com o Chega. E andamos nisto e o país parado. Pior que parado, a tomar as decisões erradas. Bom, e vamos então a algumas dessas decisões, porque de facto aquilo que nós vemos é que no big picture provavelmente poucas coisas irão mudar, ou então o foco está errado. Começando, por exemplo, com o IRS jovem, que vai beneficiar essencialmente os jovens que ganham mais de 1.000 euros, quando todos os indicadores nos mostram que 2 em cada 3 jovens ganham menos de 1.000 euros. Ouça, o povo diz que de boas intenções está um inferno cheio. E esta é uma lei que faz jus ao dito popular. Eu não sei se quem lá está em casa tem filhos ou netos a viver no estrangeiro. Eu tenho 2 filhos e 2 netos a viver na Suíça e na Irlanda. E eu sei, por razões óbvias, que a última coisa que lhes passaria na cabeça era voltar para Portugal porque o IRS era mais baixo. Ou seja, esta ideia peregrina que o governo tem de que os portugueses jovens venham voltar ao país porque o IRS é mais baixo, é absolutamente irreal. Não há português que volte, pode vir um ou outro, mas representativamente, que volte por causa do IRS. Portanto, vão gastar uns... Claro que o IRS mais baixo é bom para toda a gente, não é? Que beneficia disso. Mas não é para trazer para cá os portugueses que estão no estrangeiro, porque não trazem. Muitos, de certeza absoluta. Ou seja, é um sintoma de que as pessoas que chegaram ao governo, e chegaram há 3 meses ou há 2 meses, não conhecem o país, nem conhecem as situações da economia portuguesa e da economia global ou europeia, etc. O caso mais evidente é a ferrovia que eu tenho vindo a falar. O Partido Socialista, durante 8 anos, andou a defender manter a bitola ibérica. Não era grave porque não fez nada, não é? Quer dizer, não construiu 1 quilómetro de nova linha férrea. Fez umas renovações em bitola ibérica, mas não tinha nenhuma importância.
Este governo chegou. Sim, senhor, Lisboa ao Porto, que já estava decidido, mas não estava feito com o governo anterior. E vamos também fazer de Lisboa a Madrid. Bem, e toda a gente diria, bom, se finalmente estamos a internacionalizar a economia portuguesa. Não, mas vamos manter a bitola ibérica. Mas manter a bitola ibérica. Então a Espanha está a mudar, já gastou centenas de milhões de euros, centenas não, milhares, centenas de milhares de milhões de euros para mudar a bitola, 3.000 quilómetros, nova bitola. E só para contextualizar quem possa não saber o que é a bitola ibérica, a senhora engenheira? É a largura da linha. Dos carris, ok. Nós temos desde Napoleão, nós e os espanhóis, uma bitola que é diferente do resto da Europa. Os países do leste, da antiga cortina de ferro, também têm uma bitola que era a russa. Mas a Espanha, há 30 anos, começou a mudar a bitola. A primeira foi entre Madrid e Sevilha, 30 anos, para a bitola europeia. E depois foi mudando paulatinamente. Como Portugal não fez nada, acordou agora e diz que os espanhóis não deixam que a gente mude a bitola para a bitola europeia. O que é surreal, porque isso interessava realmente aos espanhóis. Claro. Só que nós íamos colaborar com eles para que as exportações portuguesas tenham que ser entregues na rodovia espanhola e depois... Não, na rodovia, não temos outro remédio. Mas na ferrovia espanhola, exatamente. E nos centros logísticos que os espanhóis têm ao longo da fronteira para serem os espanhóis a fazer as exportações portuguesas. Mas não só. A União Europeia decidiu que Portugal iria beneficiar do Corredor Atlântico, que é uma linha que viria de Salamanca, vinha até Aveiro, depois Lisboa, Évora, Beja... Badajoz. Entrava em Portugal e saía de Portugal. Em bitola europeia. E tal como tem feito em Espanha, paga 70% a fundo perdido. Pode ir até 70%, não é certo, mas pode ir até 70%. A fundo perdido. Portanto, Portugal pagaria 30%. Mas não, este governo e este ministro resolveu manter a bitola ibérica e aceitar a decisão do governo anterior de fazer 3 parcerias público-privadas de má memória. Ou seja, 3 parcerias que no seu conjunto acabarão por ser para aí 9.000 milhões. Que nós, portugueses, vamos ter que pagar para ter uma bitola que não vai servir para nada, para nos ligar à Europa. E depois dizem, e depois ainda têm a lata de dizer isto, mas depois muda-se. A gente já está a pôr umas travessas que podem ser mudadas. Mudar com os comboios a funcionar. O atraso. Em que é que isso pode influenciar, por exemplo, a parte logística daquela que é provavelmente a maior empresa a operar em Portugal? Bom, uma das maiores empresas a operar em Portugal, estrangeira, é a Alta Europa. A Alta Europa há 20 anos que anda a chorar que não tem transporte para a Alemanha por comboio. Tentou, com uma empresa alemã, a Schenker, fazer isso com a bitola ibérica, não conseguiu, teve que desistir. Porque depois, naturalmente, meter... Os custos, a mudança... mudança... O problema era principalmente porque ainda há linhas de bitola ibérica em Espanha. Para a França é que não. E, portanto, acabaram por desistir. O português, qualquer coisa, Tavares... Carlos Tavares. Que está no setor automóvel, da Renault, da Fiat... Stellantis? Não, esse é da Peugeot, perdão, não da Renault. Da Peugeot, da Fiat, da Stellantis. Okay. E que tem uma fábrica no Norte. Ainda há pouco tempo, o Presidente da República foi lá para experimentar um carro elétrico e o Sr. Tavares passa a viagem, a gente precisa de transporte ferroviário, quer para o Porto,
de Aveiro ou outro para mandar os carros para os outros continentes, que a Alta Europa manda bem pelo Porto de Setúbal, milhares e milhares de carros que saem do Porto de Setúbal, mas é para os outros continentes. Mas depois tem que receber os componentes. Há para-choques, tabliers, que são feitos ou na Alemanha, ou em Espanha, ou em França, ou em Portugal. Mas os que vêm do estrangeiro também têm que vir para cá, não é só exportar os carros da Europa, é importar os componentes da Europa. E não tem ferrovia. E há o caminhão, não é? Só que o caminhão está sob ataque. A União Europeia decidiu fazer grandes investimentos na ferrovia, como eu descrevi, para substituir o caminhão. Porque o caminhão usa diesel e gasolina, eles, por causa dos problemas ambientais, querem acabar com isso e substituir, compreensivelmente, por energia elétrica dos comboios. E, portanto, foi isso que a Espanha andou a fazer nos últimos 30 anos. Tem hoje uma ferrovia de grande qualidade e estão a fazer os países do leste da antiga cortina de ferro, quer a Polónia, quer a República Checa, a Roménia, os países bálticos. A própria Ucrânia está em guerra e tem projetos para alterar a bitola, porque também tem grandes dificuldades em receber mercadorias que vão da Alemanha e de outros países por caminho de ferro. E depois tem problemas, tem que mudar as mercadorias. Por ter os carris diferentes, não é? Chamada bitola. Todos eles estão a mudar. Portugal descobriu que não quer mudar. E agora teria sido uma boa oportunidade com este governo? Claro, para receber o dinheiro e não ter que fazer parcerias público-privadas para construir uma linha que foi desenhada pela União Europeia. E por falar em parcerias público-privadas, uma das decisões que teve mais ressonância também aqui junto à opinião pública foi o desaparecimento das SCUTs ou das portagens nas antigas SCUTs. Mas há quem mencione ou diga que, por causa dos contratos que já estavam avalizados, provavelmente teremos que pagar indemnizações. Não é provavelmente, é que tem. Os contratos existem, têm que ser cumpridos. As empresas que têm o contrato e que recebiam o dinheiro dos passageiros, dos carros, das portagens, vão passar a receber o dinheiro do Estado, ou seja, de todos nós. Ou seja, todos nós vamos pagar porque há alguém que vai dar o carro daqui para lá. Mas depois também, repare, quando eu digo que existiram na história grandes primeiros-ministros, grandes presidentes, e nesse livro do Kissinger fala de 5 extraordinários homens e mulheres. Eram pessoas que, de uma maneira geral, todas elas tinham uma visão global. Não faziam pequeninas mudanças de coisas que sem efeito. Eram tudo mudanças estratégicas de grande volume e grande importância. Nós não. Temos o PRR, que está a gastar heroicamente 21 mil milhões de euros, mas é uma espécie de bodo aos pobres. 100 milhões para ali, 30 milhões para lá, 40 milhões para ali, 50 milhões. Tapam os buracos, mas não muda nada da economia do país. Vem este governo e chega uma averrara de ministro da Economia, que tinha obrigação, porque trabalhou no ICEP, no AICEP, e lá devia ter aprendido alguma coisa, mas que sai-se com 60 medidas. 60 medidas. É quase preciso uma pós-graduação. Quer dizer, se você for um empresário e diga assim, eu sou um empresário, explique-me lá quais são as 60 medidas do senhor. Não faz ideia nenhuma. Não. E nem sequer aprendem no próprio partido PSD. Porque o Mira Amaral, quando chegou ao poder,
conseguiu convencer um professor americano, o Porter, Sim. alguém se lembrará disso. Michael Porter. Michael Porter, que andou cá em Portugal e eu debati com ele muitas coisas, eu e outros empresários. Para quê? Para dizer que estratégia o país deve seguir, deve apostar nas novas tecnologias, deve apostar nas coisas que ainda não existem, que é um bocado a ideia também deste governo, apostar em coisas que eles não sabem o que é, como o hidrogênio e outras coisas. Ou apostar em coisas que a gente conhece, não sei o quê. E o homem andou para ir estudar, falou com empresários, comigo e com muitos outros, e depois decidiu, não, os portugueses devem apostar naquilo que sabem fazer bem. Bom, e ir introduzindo setores novos. Okay. Mas dentro da indústria, porque é a indústria que pode criar exportações. Porque Portugal precisa exportar bastante mais, porque sendo um mercado muito pequeno, não pode desenvolver tecnologias a produzir para 10 milhões. Exatamente. Tem que desenvolver tecnologias a produzir. Eu costumo dar o exemplo de um produtor de palitos. Não é? Quer dizer, se uma empresa de palitos comprar uma máquina que faz trilhões de palitos por dia, não é? Quer dizer, a máquina trabalha um dia e já produziu palitos para Mas o valor acrescentado é que... E então qual foi a medida, ainda antes de irmos ao direito do consumidor? Claro, o Mira Amaral, e bem, aproveitou os programas, ou melhor, o dinheiro da União Europeia, no PEDIP, que é como quem diz, dar dinheiro às empresas para investir em novos negócios, em novas empresas, e naquilo que o Porter disse que aposta naquilo que sabem fazer, no calçado, que já vinha da EFTA, na confecção, na cerâmica, nos moldes, na indústria dos moldes, setores que já estavam consolidados e vamos arranjar uma empresa âncora de novos setores que era o automóvel, que nós já tínhamos tido. É bom não esquecer que nós tínhamos uma fábrica da Ford e uma fábrica da General Motors ali no Ribatejo. Estava lá há anos. Quando foi a seguir ao 25 de Abril, os sindicatos deram cabo daquilo e eles foram embora. E, portanto, estávamos nessa época... Sem indústria automóvel. Sem indústria automóvel. E ele trouxe a Auto Europa para cá. E o que é que aconteceu? Não só vieram 3 ou 4 grandes empresas europeias de componentes para produzir para a Auto Europa, como apareceram, com a ajuda do PEDIP, dezenas de empresas, se não centenas de empresas portuguesas, a produzir componentes para a Auto Europa. Ou mesmo que não fosse diretamente para a Auto Europa, era para... Eu próprio criei uma empresa que se chamava, ou criámos, não foi só eu, a Iberolef, em Pombal, que se iniciou, quando a Auto Europa se iniciou a fazer os ventiladores para os carros para a Auto Europa, mas que hoje exporta para toda a Europa, não apenas ventiladores, mas os mais diversos acessórios do automóvel. O importante isto são coisas que não são invenções, são realidades. Quando a Auto Europa se instalou cá, nós não tínhamos exportação de automóveis, mas também não tínhamos exportação de componentes. A exportação de componentes, nesse ano, de Portugal, que eram coisas principalmente da Renault no Norte, eram cerca de 300 milhões anuais. Residual, não é? O ano passado, Portugal exportou de componentes 13 mil milhões de euros. Ou seja, uma decisão de há 30 ou 40 anos atrás... 35 anos que está a aguentar as exportações portuguesas hoje. Mas mais. 13 mil milhões que não são automóveis, mas depois tem que acrescentar 3 mil milhões ou coisa parecida. Que vai dentro da dos Auto Europa, que exporta os carros, e mais 1.500 milhões ou 2 mil milhões da Stellantis,
no Norte. No Norte. Ou seja, das grandes exportações portuguesas foram desenvolvidas pelo pé de ipota Europa, por uma visão de apostar numa coisa e não nas 60 medidas do Sr. Engenheiro Pedro Reis. E isto é interessante porque depois, quando voltarmos depois deste nosso segmento, vamos falar do IRC, que muitos dizem que beneficia só as grandes empresas. Mas, entretanto, vamos até à nossa rúbrica de direitos do consumidor. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Uma fatura de água, ou de energia elétrica, ou de gás, ou de comunicações eletrónicas, apresentada 10 meses depois da data do fornecimento. Os valores dela constantes são devidos? A Lei dos Serviços Públicos Essenciais de 1996 diz taxativamente no número 1 do seu artigo 10º: o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de 6 meses após a sua prestação. A exigência de pagamento por serviços prestados é comunicada ao utente, por escrito, com uma antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data limite para efetuar o pagamento. O prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo prestador de serviços é de 6 meses, contados da prestação do serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. Daqui resulta que as dívidas de serviços públicos essenciais prescrevem em 6 meses. A data da sua prestação é a da emissão regular da fatura. Se a fatura é emitida a 25 de cada mês, os 6 meses contam-se a partir daí. A comunicação para pagamento tem de ser feita com a antecedência mínima de 10 dias úteis. Sábados, domingos, feriados não contam. Passados os 6 meses, as dívidas não podem ser judicialmente exigíveis. Ou seja, não pode haver nem ação, nem injunção em tribunal, porque o direito de ação da empresa caduca em 6 meses também. A prescrição tem de ser invocada pelo consumidor, judicial ou extrajudicialmente. A caducidade do direito de ação, os tais 6 meses para propor a ação, pode ser conhecida oficiosamente pelo tribunal sem invocação pelo consumidor. Dívida prescrita é dívida apagada, porque insuscetível de ser judicialmente exigida. Fica uma mera obrigação natural, cujo cumprimento não pode ser imposto ao consumidor. Estúdio, depois de termos ouvido ali o professor Mário Frota, estamos em conversa com o engenheiro Henrique Neto. Estamos a falar alguns dos diplomas do governo, mas do governo não, os diplomas aprovados por Marcelo. Um é do governo, os outros 6 são da oposição. Mas também já passámos aqui por algo muito interessante que o senhor engenheiro faz sempre questão de mencionar, que são de facto as escolhas estratégicas para o país, a falta de visão e também a falta de pragmatismo naquela que são as escolhas dos mais diversos governos. Mas deixe-me mencionar algo que pode induzir a opinião pública em erro. Esta diminuição do IRC para as grandes empresas é o Estado ou o Governo ou quem quer que seja a dizer que os grandes grupos é que são beneficiados e os pobrezinhos não têm direito a ter um alívio fiscal? Ouça, eu gosto de falar com realidades. Há muitos anos, em 95, 96, 97,
eu tinha relações, tinha sido o porta-voz da indústria do PS e boas relações com António Guterres. E conhecia bem a economia irlandesa. E comecei a ver o que é que os irlandeses estavam a fazer. E fiquei surpreendido e disse, eles estão a fazer aquilo que Portugal devia fazer. E falei várias vezes ao António Guterres, mais escrevi e fiz uma moção ao Congresso do PS, o Congresso da Expo e depois o Congresso do Coliseu. 2 vezes apresentei 2 moções em que apresentava a Irlanda como exemplo. O que é que a Irlanda tinha feito? Aquilo que eu preconizo para Portugal, mais ou menos. A Irlanda tinha, não propriamente para a educação, porque o povo irlandês já tinha um nível de educação britânico bastante elevado, mas na formação profissional. Devotou toda a atenção à formação profissional e reduziu os impostos para as empresas. Salvo erro, de 20% para 7 ou 8%. Brutal. Bom, a economia irlandesa começou a crescer. A União Europeia ficou escandalizada e dizia à Irlanda, vocês têm que aumentar os impostos, não podem ter impostos que são tão concorrenciais que os outros países, que as empresas vão todas investir na Irlanda. Os irlandeses lá estudaram e disseram, nem pensem, até hoje. A Irlanda é, de longe, o país da União Europeia que mais cresceu. O ordenado mínimo, os salários mínimos da Irlanda são mais do dobro dos portugueses. Estão ao nível da França, da Alemanha, isto em 20 anos, não foram 20 séculos. Portanto, é evidente que para atrair empresas o nível dos impostos é muito importante. Mas não é uma razão única, tem que haver outras. A ferrovia, a logística, o custo da energia, tudo isso... A habitação também, a habitação. A habitação, por acaso, a Irlanda na habitação nunca fez grande trabalho. Têm um problema de habitação que não é pequeno, tal como nós. Pois. Ainda hoje. Mas é por falta de construção, tanto quanto eu sei, eles não... Mais, se comparar, e eu comparei, os setores industriais e todos os setores da economia irlandesa com a portuguesa, 1 a 1, verificará que a Irlanda tem enorme vantagem em todos os setores, com exceção de construção civil. A construção civil portuguesa é mais eficiente, tem melhor qualidade e a qualidade vê-se a olho nu. Para quem lá vai. Tem lá uma filha. É que até o turismo na Irlanda, a quantidade de visitantes que vão à Irlanda já aumentou substancialmente. Claro, e aí pode dizer-se que realmente, como eles têm uma grande relação com os Estados Unidos, porque os governos portugueses... O que o Guterres me dizia, a Irlanda fala inglês. Eu disse, Guterres, os portugueses falam inglês. Qual é o problema? Há uma grande cultura irlandesa com a América. Mas o dinheiro não tem idioma. Mas não façam missões aos Estados Unidos comerciais e não à Líbia ou à Venezuela, como andavam a fazer os governos do PS, nomeadamente o Sócrates. Que é de doidos. Não é? Quer dizer, uma economia tem que se relacionar com outras economias exigentes, aquelas que puxam por nós. Quando uma empresa tem um cliente, é bom que seja um cliente que exige. Porquê? Porque a empresa depois responde e está no topo. Isso é um bocado paradoxal. Faz-me lembrar uma história. Um dos primeiros imperadores romanos tinha um filho e uma das coisas que era exclusivo
de rendimento para o imperador era a utilização das casas de banho públicas, não é? Os romanos tal. E depois ele não só cobrava a entrada na casa de banho pública, como cobrava também aquilo que era a origem do papel higiênico, eram os bocados de algodão que estavam lá para a pessoa limpar o seu... Não interessa. Então estava lá e o filho dele perguntou ao pai: tu és o imperador de um dos maiores impérios e, no entanto, que necessidade é que tu tens de ter o exclusivo disto? E o pai olhou para o filho, o imperador, disse: meu filho, o dinheiro não tem cheiro. E é um bocado isto, de facto... E não apenas. Porque, repara, os romanos faziam isso, mas havia uma vantagem económica, mas havia uma vantagem para a saúde pública. Claro. Eles eram os banhos, enfim, tudo aquilo eram uma preocupação com a limpeza, com a saúde, etc. Mas, voltando a Portugal, os impostos, como a pergunta era essa, reduzir os impostos, mas o governo vai logo dizer: não, é para as pequenas empresas. Ou melhor, para as pequenas empresas não vai mudar nada na economia, porque as pequenas empresas são tantas, são 90 e tal %. 99,5% no mínimo. No mínimo. Em 2019 eram 99,8%. Mas é mais, enquanto as pequenas empresas na Alemanha são, numa parte substancial, empresas industriais, as pequenas, produzem componentes, serviços para as empresas maiores, que por sua vez exportam. Em Portugal, as empresas pequenas são quase todas comerciais. São cafés, restaurantes, pequenos mini-mercados, cabeleireiros, manicures, que trabalham uma parte do dia porque nunca têm clientes para o dia inteiro, porque há uma concorrência enorme. Eu vejo nos restaurantes preços que eu olho e digo: este homem não está a ganhar dinheiro. Mas pergunto ao Sr. Fulano: como é que você consegue sobreviver? Sr. Fulano, está cheio de razão, os preços são baixos, mas o que é que quer? Se eu aumentar, está ali 3 restaurantes aqui na rua que levam os clientes e tal. Bom, é um meio económico de autoexploração. As pessoas exploram canalização. Estar a apoiar mais isso é estar a chover no molhado. É política social manter isso a funcionar. Será política social, não é política económica. Política económica é descer os impostos às grandes empresas, nomeadamente as que queiram vir para Portugal. Se esquecermos o problema da ferrovia e outros detalhes. Isso sim, mas não pode ser uma pequenina diferença, nem um imposto de 2 ou 3 ou 4% em 3 anos ou 4 anos. E mesmo assim este governo não vai conseguir descer o IRC, porque o PS não vai deixar. Mas, Sr. Engenheiro, não acha que neste momento Portugal, e não é neste momento, eu já falo consigo, já vai para 4 anos, Portugal está numa, eu já não vou dizer numa encruzilhada, está num bico sem saída económico. Eu escrevi esta semana um texto em que eu dizia mais ou menos isto. Este governo está há muito pouco tempo e o bom senso diria que eu deveria esperar mais umas semanas ou mais uns meses. Mas eu não esperei. E não esperei porque é tão evidente. As mudanças, quando se fazem, têm que se fazer nas primeiras semanas. Eu, ao nível de empresas, comprei empresas. E eram, de uma maneira geral, empresas que estavam em dificuldade. E eu tinha uma preocupação que nos primeiros 2 meses fazer uma revolução na empresa. Às vezes era uma revolução aparente. Por exemplo, comprámos uma empresa, que não era nada pequena, o Aníbal Abrantes, que estava muito degradado. Nos primeiros 2 meses mudámos as máquinas todas de sítio. Pintámos as paredes. O meu sócio tinha lá uma tendência para artista, arranjou uns artistas e pintou as paredes com desenhos futuristas. Fizemos uma revolução. A minha tese é muito simples. Quando chega a um sítio
uma empresa ou um país, há que fazer uma mudança total. Não em tudo, numa ou duas coisas, porque fica no olho. Estas 80 coisas do Ministro da 60. Economia... 60 coisas do Ministro... Ninguém sabe o que é, não vai ter nenhum efeito. Se o Ministro chegasse e dissesse vamos fazer isto, toda a gente ficava, caralho, temos homem, não é? Não, senhor. 60 coisas. Eles parece que andaram com um livro, como o meu, a falar com os amigos, com os opositores, assim, olha lá, o que é que a gente deve fazer? Isso, boa ideia, tchunca. Número 25. 25. E você o que é que acha? Eu acho que talvez seja... Normalmente era o problema dele, não é? Dele, se for empresário. Boa ideia, isto. Passado um mês, 60 medidas. Quer dizer, isto é... Eu poderia dizer que era estúpido. Não quero insultar ninguém. É de ignorantes. E depois lá está, eu falei há bocado na Thatcher. A Thatcher, quando ela chegou ao poder, ela fez um objetivo de vencer os mineiros. Dobrar os sindicatos mineiros. Até eu, na altura, lembro perfeitamente a dizer a mulher, quer dizer, não tem sensibilidade social e tal. Não era isso, ela até tinha... Mas ela achou que tinha que ter uma coisa que os ingleses vissem que ela não ia dobrar. E venceu os mineiros. Eu gosto desse paralelismo porque, por exemplo, se calhar, à primeira vista, onde vemos este governo a ceder mais, até é com todos os sindicatos e mais alguns. Toda a gente. Com toda a gente. Mas ninguém se preocupa. Agora, daqui a uns meses, 2, 3, não muitos, vão começar a fazer contas. E depois a União Europeia vai começar aos berros. Porque é assim, mas vocês onde é que vão buscar o dinheiro para isto? Claro que se a economia crescesse a 3%, 4%, porque não é dinheiro deitado à rua, claro. Se o nível de vida dos soldados, dos polícias e dos guardas republicanos melhorar, não é mau, é bom, desde que o país tenha dinheiro para isso. Claro. Mas só tem dinheiro se a economia crescer. Como a economia não vai crescer, bem pelo contrário, vai decrescer, não é? Não tenho dúvida que com estas asneiras todas que estão a fazer, vai decrescer. Não há dinheiro. Por isso, este governo vai viver dificuldades de dificuldade em dificuldade, de transigência em transigência, de cedência em cedência, até ir para o lixo da história. O que há é uma paz podre, se é que há alguma paz podre. A direção é o lixo da história. O lixo da história. Porque as pessoas, o Primeiro-Ministro e muitos ministros, e alguns competentes, é preciso ver. O ministro que trata lá do PRR é claramente um homem muito competente. O ministro que negocia lá as coisas na Assembleia é um homem muito competente, não tenho dúvidas sobre isso. Para terminar, Sr. Engenheiro. Agora o Ministro da Economia, o Ministro das Infraestruturas, não fazem ideia nenhuma do que é que estão a fazer. Nenhuma ideia. E acha que, de alguma forma, o Primeiro-Ministro também marca o tom? Se o Primeiro-Ministro soubesse, não deixava que os outros fizessem o que estão a fazer. Porque ele tem o poder, digamos, um governo, a Thatcher era a Primeira-Ministra. Exatamente. Até o próprio partido, como disse há pouco, foi coisa. Se formos a um De Gaulle, não é? Se formos a um Adenauer, a história do Adenauer no pós-guerra, dava uma lição a esta gente. Senhor Engenheiro Henrique Neto, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou uma vez mais. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Pode também dar-nos o seu gosto e compartilhar nas redes sociais, tanto do Instagram como do Facebook, que sempre nos ajuda. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado, até amanhã.